Glória a Deus. Boa noite, Igreja Embaixada. Deus está nesse lugar, amém? Glória a Deus. Eu fui curado nessa igreja. Tive a minha vida, o meu espírito, a minha alma, as minhas emoções. Eu fui curado nessa igreja. O meu primeiro projeto de vida foi há 20 anos atrás. Quem aqui está fazendo o primeiro projeto de vida? Deixa eu ver. Nossa, tem muita gente. Há 20 anos atrás, eu entrei na Igreja Embaixada e eu estava muito jovem, já com a vida destruída. Desempregado, com vícios químicos, e você deve entender muito bem sobre isso. Eu estava com dívidas, sendo despejado da kitnet que eu morava. Eu estava com dívidas na faculdade, então eu não tinha uma expectativa de continuar a estudar. Eu estava sozinho, sem amigos. Eu estava vivendo doença no corpo, na alma e do espírito. Entrei na igreja no ano de 2022 e passei todo o processo, encontro, fui para um GR, batizei nas águas. E eu ouvia muito falar, sobre o projeto de vida. E eu tive a oportunidade, então, de participar. Eu recebi um papelzinho como esse, um envelope como esse. E diferente de hoje, diferente da maioria das pessoas, que já estão aí no seu 5º, no seu 10º, no 20º projeto de vida, o meu, literalmente, era uma folha em branco. E toda vez que eu abro o projeto de vida, eu me espanto, O espiritual e o ministerial é o primeiro, o que sempre... o que está correto. E eu comecei a preencher como que uma lista de desejos, um poço de desejos, porque o meu conhecimento era pouco, era mínimo. E eu entendi que Deus foi moldando os projetos. Sabe quando uma criança começa a aprender a escrever, e a professora pega no lápis e vai escrevendo com ele, e a criança não sabe nem o que está escrevendo ali, mas está treinando uma coordenação motora. Eu lembro que tinha uma música que cantava do Diante do Trono, se puder botar o versículo, que diz assim, Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Quando eu via isso, eu chorava. Pensa eu, do heavy metal, chorando, ouvindo Ana Paula Valadão. Nem eu me conhecia, mas amém. Mas eu dizia, mas que futuro, que plano, Eu sou novo, como é que faz para ter acesso? É no e-mail que chega? E eu não sabia. Mas eu sei que eu fui escrevendo o básico. Deus, eu preciso de um emprego urgente. Eu estava desempregado, eu tinha saído de um trabalho e eu estava vivendo da rescisão daquele trabalho. Eu estava vivendo numa kitnet insalubre, que tinha um formigueiro. O pastor Márcio Moreira conheceu lá. Tinha um formigueiro no meio da sala, tinha um pé de cogumelo. Já viu o cogumelo? Um dia não tem, no outro dia tem. Aí você corta, não tem. No outro dia tem de novo. E até que um dia eu levantei de madrugada para tomar uma água, tinha uns ratos. Eu falei, não, aí não dá, Preciso sair daqui. Então, eu tinha muita necessidade em todas as áreas da minha vida. Eu estava endividado no aluguel, eu estava para ser despejado, então eu passava mais tempo fora de casa, morando sozinho, do que na kitnet, porque a senhorinha que morava na frente vinha cobrar o aluguel, estava endividado na faculdade, então eu estava com a vida em frangalhos, há 20 anos atrás. E entrei nessa igreja e comecei a caminhar e fiz o meu primeiro projeto de vida. Não sei se algumas pessoas lembram, mas ali no ano de 2002, ele foi realizado lá no ginásio do Bairro das Nações. Quem lembra disso? Escarte e o Zé, Ainda tem uma meia dúzia de neurônio aí que... E foi lá. Eu lembro que eu fui para lá, um coração apertado,
angustiado, mas, de certa forma, apreensivo, né, por aquilo que, numa expectativa de que algo poderia acontecer. Eu lembro que meu óculos tinha quebrado, eu sou míope, mas míope de verdade, assim. E meu óculos tinha quebrado, e eu tinha um par de lentes de contato velha. Eu falei, vou botar, porque, né, não tenho o que fazer. E aí eu pus a lente de contato, ela rasgou, e eu fui com uma lente só. Eu lembro que eu chorava no culto só de um olho, assim, ó, porque o outro... Gente, mas uma mazela, uma desgraceira. Mas eu fiz o projeto de vida, meio sem entender, confiando naquela letra de música do qual o meu coração se derramava. Deus disse que Ele tem planos que Ele projetou para mim. Planos para me dar um futuro e uma esperança. Planos de bem, de paz e não de mal. Mas essa é uma promessa que ainda continua pairando sobre a minha vida. E é uma promessa que paira sobre a vida de cada um que aqui está nessa noite. Amém? Até mesmo você que está fazendo o primeiro projeto de vida. Deus já preparou planos, projetos de paz, de bem, para que o seu futuro seja extraordinário, para que te traga esperança e paz e alegria. Então, não se angustie, confie. Você que está aqui nessa noite de quarta-feira, você está no melhor lugar do mundo. Eu sinto muito quando eu encontro pessoas de outras igrejas e que não têm esse costume que nós temos, porque isso aqui é maravilhoso. E para encurtar esse começo de história, eu pus, Deus, eu preciso de um emprego, e eu fazia entrevistas aos montes. E eu não passava, e dava errado, e a vaga fechava. Eu dizia, Deus, eu não posso ficar sozinho, eu preciso de uma namorada, eu estou gostando de alguém, sabe, abra essa porta. Deus, eu preciso continuar morando, eu vou para onde? Eu vou para a rua. Deus, eu preciso continuar estudando. Deus, eu tenho tanta vontade de viver, mas não vejo sentido. Mas eu confiei. Sabe, e houve momentos como esse de vários cultos e dedicação, e jejum, e oração da manhã, e eu fui me enchendo de fé. E eu sei que nós já estamos aí no 4º dia, sei que já foi falado muito sobre isso, sobre criar-se um memorial diante do Senhor, com as nossas, né, com os nossos cultos, com as nossas orações, projetar aquilo que é a vontade de Deus sobre nós e trazer uma oferta, um sacrifício. E eu ouvi o pastor dizer aquilo, e eu lembro que no dia eu fui preparar minha oferta memorial. Eu tinha pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, mas era tudo o que eu tinha. Tudo o que eu tinha. Era o resto de um dinheiro que havia sobrado de uma rescisão de trabalho e que já estava no fim. O pastor Mike pregou domingo, né, da oferta da viúva, faz um bolinho e morre, e eu disse, é o dinheiro que me restou. E eu pus aquele dinheiro no envelope, chorando, com um olho só, e fui. Falei, Deus, né, eu não tenho nada, isso aqui vai me permitir que eu coma aí mais uns 5, 6 dias, não consigo pagar o aluguel, não consigo fazer nada. E eu confiei naquela palavra, eu confiei no profeta, eu confiei que Deus tinha um plano sobre a minha vida. E entreguei aquela oferta memorial no altar. Coração acelerado. E foi um dia de festa muito grande. Foi um dia de festa extraordinário. E eu fui para casa com aquele misto, né, de não tenho mais nada, mas, ao mesmo tempo, o meu espírito gritava, agora tenho tudo. Isso ali era mais ou menos dia 23 de dezembro de 2002. E chegou a segunda-feira, eu tinha feito algumas entrevistas e eu dizia, vai acontecer, Deus vai fazer um milagre na minha vida, eu preciso ter um emprego, eu preciso começar por aí.
E nada, recebi uma ligação de um banco, que eu tinha ido muito bem na entrevista, e o gerente, uma pessoa me disse, olha, você foi muito bem na entrevista, mas por causa da sua graduação, essa vaga ela não se encaixa. Você faz comércio exterior e a vaga é para administração. Tente uma próxima vez, tal. Era uma vaga de estágio. Aí, naquele momento, eu me abati. Eu disse, Deus, mas eu fiz tudo certinho, fui em todos os cultos, eu fui nas orações da manhã, eu jejuei, eu entreguei a minha oferta de sacrifício, eu já não tenho mais dinheiro, estava vindo almoçar, comer na casa dos amigos. E ali eu, me recolhi, como se eu tivesse ido para uma caverna diante de Deus. Quando foi no dia 30 de janeiro, o gerente do banco me liga novamente e diz, aquela vaga não deu certo, mas abriu uma nova vaga e ela não é uma vaga de estágio, então é uma vaga de emprego e a vaga é sua. 2 de janeiro, a história da minha vida havia sido mudada. Aquilo que era em branco começou a ser preenchido. E aí eu comecei a entender o valor, o poder de uma palavra, o poder de uma oferta memorial, o poder de construir um altar diante do Senhor. 2 de janeiro eu estava trabalhando. Recebi meu vale alimentação, comprei tudo aquilo que minha alma desejou, Danone, bombom, chocolate, tudo. Mas Danone mesmo, sabe? Uma coisa boa. Nestlé. Eu fui lá no Márcio Moreira, falei, enche o carrinho com todas as besteiras que você quiser, e encheu, porque eu estava vindo comer na casa dele, né? Dia 11 de janeiro, comecei a namorar a Gabriela, a pastora Gabriela, e todos aqueles projetos que eu havia colocado ali, que tem meu aluguel, que tem a faculdade, mudei para um apartamentozinho melhor, que não tinha rato, não tinha cogumelo, e eu entendi, funciona. Isso aqui funciona, realmente isso funciona. Teve um projeto que não foi realizado naquele ano. E não foi realizado no seguinte, nem no outro. E eu fui entendendo com Deus que a vida com Deus é uma vida de relacionamento, de continuidade. Tem uma palavra que diz, Efésios 2:10, põe na tela. Porque somos feitura sua, somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, para os bons projetos, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? E eu comecei a entender que aqueles projetos que Deus preparou para mim, de paz, de alegria, eram projetos de uma continuidade de vida. Ande sobre os meus caminhos, ande sobre a minha palavra, ande sobre a minha vontade, e as boas obras serão edificadas sobre a sua vida. Tanto é que um daqueles projetos de 20 anos atrás se cumpriu nesse ano. Meu irmão mais velho está, nesse momento, na igreja de Curitiba, fazendo os 8 dias de culto para construir o memorial. Domingo, meu pai estava sentado naquele canto, pegando o projetinho de vida dele, o primeiro. 20 anos depois, aquele meu primeiro projeto de vida na área familiar foi completo. Teve algum erro? Teve alguma falha? Não. O tempo de Deus. Enquanto isso, cada obra, cada projeto, eu pude caminhar debaixo da vontade de Deus. Dias de alegria, dias de tristeza, dias de dificuldade. Mas eu entendi, o segundo projeto de vida já foi diferente. O terceiro, 2005, 2004, Deus, chegou a hora de tomar uma postura, de noivar, de casar, e ter uma casa própria,
E isso foi realizado em 2005, debaixo de uma continuidade. Filipenses 2, verso 13. Olha isso. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa obra. Talvez você esteja preparando o seu projeto, você que está preparando pela primeira vez, pela segunda. Quais projetos eu devo escrever aqui? Quais são os melhores projetos que podem ser projetados no projeto de vida? Ficou redundante, né? Quais são os melhores? São aqueles que Deus projetou para a sua vida. Não tem projeto melhor do que esse. Mas como é que isso acontece? Confie. Ande, caminhe. E se você tiver a graça de receber a direção de Deus, pode ter certeza, vai se cumprir. Porque se o projeto veio da parte do Senhor, e eu estou trabalhando 8 dias por isso, e eu continuarei em jejum, e eu continuarei buscando, e eu vou trazer a minha oferta memorial, e eu continuarei confiando, em um momento Deus vai arder o querer dele. Talvez vai chegar um momento que você tenha que apagar tudo e reescrever. Mas se ele pôr o projeto dele nesse papel, você pode ter certeza que ele vai se realizar. Porque não é uma promessa que você escreveu que alguém te disse. É uma promessa do Senhor. Eu que ponho o meu querer, o meu projeto no teu coração, descanse, porque ele vai se realizar. Amém? Então, essa é a primeira parte, entender que o projeto vem do Senhor. Segundo, relacionar-se com o autor dos projetos. Como é que eu faço para descobrir os projetos de Deus para a minha vida? Só perguntando para Ele, só recebendo da mão dEle, só ouvindo da boca dEle, só sendo revelado por Ele. Jeremias 29, 12 e 13. Sabe a palavra? Eu sei os projetos que eu tenho para você. Verso 11. Verso 12, Deus diz, então me invoque. Venha até mim, ore a mim, e eu ouvirei. Me busca, e você vai me achar. Quando me buscares de todo o vosso coração. Essa era a continuidade da música lá do Diante do Trono, lembram, né? E eu continuava chorando ali. Eu tenho projetos, eu tenho planos de prazo, que vão te trazer esperança hoje, mas vão te trazer um futuro de abundância. Mas é preciso que você busque. E busque hoje, e busque amanhã, e busque depois. E continue buscando. Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Deus, eu quero ter uma esposa, mas eu quero ter um casamento para agradar ao Senhor, para servir o teu reino, para ser exemplo. Deus, eu quero ter um negócio, mas um negócio que abençoe a igreja, que abençoe a casa do Senhor, que abençoe as vidas, que transforme vidas. Deus, eu quero estudar na melhor faculdade, mas lá, Senhor, o teu nome vai ser glorificado. Deus, eu quero um automóvel novo, mas o teu nome vai ser glorificado. Consagre tudo o que você tem, e tudo vai ser bom, tudo vai ser excelente. Por quê? Porque é do Senhor. De quem é o seu casamento? O meu casamento é do Senhor. De quem é o seu filho? O meu filho é do Senhor. De quem é esse ministério? O ministério é do Senhor. De quem é a sua casa? A minha casa é do Senhor. Consagre ao Senhor, dedique ao Senhor. Peça orientação ao Senhor. E os teus projetos serão bem-sucedidos. Hoje eu vim contar um pouco do meu testemunho, mas eu disse, mas a palavra de Deus eu tenho que injetar no coração desse povo, porque não é só uma dinâmica, não é uma campanha, é um momento de
transformação de vida, da mesma forma como eu tive e muitos já tiveram, é a sua vez. Ou é a sua vez de dar a continuidade? Talvez não foi no ano passado, mas nesse vai. Eu esperei 20 anos para um projeto. Eu esperei 20 anos para ter a alegria completa no meu coração. Logo que eu me casei, eu tive a oportunidade de comprar uma casa. Depois essa casa virou um apartamento em Balneário, demos de uma permuta, pagamos o restante daquele apartamento. E eu entendi a continuidade. Queremos sair de uma área afastada, queremos ir para Balneário Camboriú, trabalhamos ali, nossos filhos, né, vamos construir uma família ali, o filho vai estudar, nós vamos, o nosso ministério em Balneário, e Deus nos deu, debaixo de um projeto de vida, um apartamento em Balneário Camboriú. Passados-se mais alguns anos, e a gente está numa igreja de crescimento, e é inegável que isso não arda no nosso coração. Deus pôs no nosso coração, como família, sabe, de termos uma segunda renda, de crescermos, a semelhança do testemunho que nós ouvimos aqui, e o que o pastor Mike falou. É errado crescer? É errado querer algo melhor? Não, não é. Principalmente se isso vem da parte do Senhor. E colocamos no projeto de vida, Deus nos abençoe com uma renda extra, nos abençoe com um negócio, para que possamos crescer, para que possamos viver uma vida de qualidade, para que possamos abençoar, ser abençoadores, ser provedores. E decidimos, vamos pôr o apartamento de Balneário à venda, vamos, um entendimento simples, vamos comprar uma casa em Camboriú, vamos dar entrada em outra, e vai ter um aluguelzinho, vai ter uma renda extra para a gente. E aquele foi um querer meu, um querer da minha esposa, e as coisas não aconteciam, a venda não ocorria, iam inúmeros corretores, inúmeros compradores, mas a questão não acontecia. E num momento de consagração, em que nós nos pusemos de joelho, nós nos pusemos a orar, a buscar, e nós ofertamos, Deus falou ao nosso coração, não quero que vocês vendam, eu quero dar algo novo para vocês, mas não quero que vocês se desfaçam. Deus, então, nos responda. Buscamos de todo o coração, invocamos, oramos. Deus, há um projeto, e o Senhor nos deu um projeto de crescimento. De repente, uma pessoa vem até mim e diz, não venda, convicto, um homem de Deus, um homem que serve a Deus, não venda. Ponha esse apartamento para alugar no Airbnb. Mas eu não tenho experiência, eu não conheço o ramo. Experimente, não venda. Resumo da história. Já faz 4 anos que nós saímos do apartamento, alugamos uma casa em Camboriú, colocamos para ser alugado por temporada, e 3 anos depois, o apartamento está lá, ele é um negócio, ele gera renda, e eu já pude comprar uma casa em Camboriú. Porque, em determinado momento, eu abri mão do meu projeto e eu disse, Deus, que seja feito o teu. E o projeto de Deus era muito maior do que a minha capacidade. E hoje, aquele projeto de ter uma renda extra, ele é uma realidade na minha vida, e não só isso. Ele tem trazido crescimento, ele tem trazido um futuro, tem trazido esperança, tem trazido qualidade de vida, que, sabe, até às vezes eu esqueço que eu já fui pobre um dia. Eu dividia meu quarto com o cogumelo, com o formigueiro e o ratinho lá. Por quê? Porque Deus colocou projetos para serem conquistados durante toda a minha vida. Todos eles serão conquistados? Não. Talvez não. Talvez uma parte, talvez outra. Talvez não toda a sua família, mas um irmão, um pai. Talvez não todo o dinheiro, mas a entrada.
Talvez não um negócio completo, mas uma sociedade. Talvez um estudo que você comece a fazer no ano que vem, que vai te levar para uma carreira de sucesso daqui 5, 6 anos. A questão é continuidade, perseverança. Sou filho de Deus, é o meu primeiro projeto. Serei filho de Deus, farei o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e quantos forem precisos, até que Jesus venha, e andarei debaixo das obras dele, e andarei debaixo dos projetos do Senhor, e a cada ano que passa, ele tem projetado planos de futuro e de paz sobre a sua vida. Basta que sejamos diligentes. Mas eu sou suspeito de falar, e nós estamos aqui em 8 dias, e muito vai ser falado sobre todos os tipos. Eu já perdi o meu papel do projeto de vida 3 vezes. Ainda bem que eu posso pegar lá o quarto já. Eu tenho reserva e eu já o perdi. Mas o propósito de Deus eu não perdi, amém? Todos os anos, Deus já preparou os projetos para a minha vida. Mas olha só, Mateus 24, 45 a 47. Olha isso. Por que que o espiritual é o primeiro? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Resumindo, traduzindo, quem é aqui na embaixada que serve ao reino de Deus, no seu GR, no seu ministério, sendo um anfitrião, sendo um líder, sendo um diácono, sendo um professor, sendo um evangelista, sendo um pastor, sendo um professor? Quem aqui que está fazendo projetos de vida, deixa na tela, por favor, é servo fiel e prudente na casa do Senhor? Essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo. Quem aqui eu posso considerar servo fiel e prudente na minha casa? Não é à toa que é o primeiro. Tenho servos fiéis e prudentes aqui na minha casa? Tenha certeza. Pode mudar o verso. Bem-aventurado você que serve na casa do Senhor, porque o Senhor vem e Ele vem prestar contas. De tempo em tempo Ele vem prestar contas. E quem Ele encontra servindo fiel e prudentemente na casa do Senhor, põe o versículo, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Deus vai te colocar sobre os bens dele. A casa que eu moro, Deus que me deu. A casa que hoje é um negócio rentável, Deus que me deu. O carro que eu dirijo, Deus que me deu. O filho que eu tenho, foi Deus que me deu. O ministério que eu tenho, foi Deus que me deu. Os projetos que eu tenho, foi Deus que me deu. Mas o primeiro projeto, eu ainda estou escrevendo os meus projetos, mas o primeiro projeto, que é espiritual e ministerial, eu já sei. Ano que vem, quero abrir, junto com o pessoal, com os professores do Ministério de Ensino, uma dezena de escolas de princípios. Quero que passe mais de 1000 pessoas na escola de princípios. Queremos formar centenas de servos, centenas de líderes. Queremos formar dezenas de pastores. Queremos ensinar milhares de pessoas sobre o batismo. Queremos fazer palavras do GR para que alcance muitos lares. Eu sei o que eu tenho que fazer. Porque quando o Senhor vier prestar contas, Ele vai me colocar sobre todos os bens dEle. Ontem, enquanto eu preparava essa palavra, eu estava preparando, terminei o esboço e vim para a igreja aqui para o templo orar. E eu tenho o costume de orar passando a mão no carpê. É coisa minha, não é nada ritualístico, é mais um toque do que qualquer outra coisa. Aí eu passo a mão, venho e vou, passo a mão, venho e vou. Ora, quanto tempo? Até que a minha mão arda. Se a mão ardeu, eu digo, tá bom, Senhor. E eu estava orando por essa palavra e eu dizia, Deus, o Senhor já me ensinou. Eu poderia contar uma dezena de testemunhos aqui, mas é o teu povo.
me deixe ministrar na sua palavra, que não seja o meu testemunho, mas é a tua palavra que muda a vida das pessoas. E eu disse: Deus, fala comigo, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quais são os projetos ministeriais para o ano que vem, mas eu tenho outros projetos, Deus, eu tenho coisas que ardem no meu coração, e eu não posso chegar no altar e dizer: nossa, eu não, sabe, eu estou em dúvida em relação aos projetos. E já tem um tempo que Deus tem colocado algo no meu coração, no coração da minha esposa, mas é algo que a gente chega a se envergonhar. E aí o pastor está lá, apareceu e perguntou assim: o que você está andando aí feito um doido? Eu falei: pastor, que é o meu jeito de orar, né? Estou orando aqui, tá. Ah, que jeito esquisito, tá? Aí ele falou assim: eu oro na praia, eu boto 6 da manhã, acordo os peixes, né? E boto o pé na água e ando na praia. Eu falei: um dia, quando eu morava em Balneário Camboriú, eu também orava na praia. Ou era cedinho ou fim de tarde, eu caminhava ali 6 quilômetros orando na praia. Aí eu disse: pastor, a maioria das minhas guerras, das minhas lutas, das vitórias que eu conquistei na minha vida, foi orando na praia. Muita lágrima. Aí com os 2 olhos eu já derramei ali. Sabe, e quando eu piso o pé naquela praia, ainda que vá para e curtir, né? Maurício Rafael, a gente é farofeiro. Eu sinto uma unção, eu sinto, sabe? Aí eu falando assim, eu falei: pastor, até fica arrepiado, mas hoje eu moro longe da praia, eu moro lá em Camboriú, lá para dentro do Mariace. Eu perdi isso. Então o meu lugar secreto é isso aqui, ó. Fico parecendo um doidinho, mas é o meu lugar secreto. Aí ele olhou para mim e falou: então Deus vai te dar uma casa no balneário de novo, só para você poder orar lá de novo. Gente, aquilo ardeu no meu coração, porque é o que eu e a minha esposa temos conversado. Deus nos deu um apartamento debaixo de projetos, Deus nos deu uma casa debaixo de projeto, mas a gente diz: é uma bênção, mas gostaria de voltar para o balneário só para poder orar naquela praia. Sabe, o pastor está lá, saiu resmungando, aí eu fiquei resmungando do outro lado, mas eu falei: Deus, o Senhor falou comigo. Quando é que vai acontecer? Eu não sei. Mas o querer, o Senhor já colocou no meu coração. E Ele vai fazer com que seja efetuado. Amém? Quero que você se coloque de pé. Esse é o mais importante. Que nesses 8 dias, e que passe 9, que passe 10, e que passe 20, mas que você lute de todo o coração, com toda a intensidade, para que os projetos que foram projetados por Deus sejam trazidos à realidade do seu coração. Amém? Se isso acontecer, e quando isso acontecer, alegre-se, pois aquele que pôs o querer, ele vai efetuar. Eu quero ler só mais um versinho para a gente ir embora, com esperança. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas, nós que somos aqui da Igreja Embaixada, estamos nesses 8 dias construindo um memorial. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará também todas as coisas? O Senhor não te dará todos os projetos que ardem no seu coração? Se Ele já deu o que havia de mais precioso, então alegre-se. E cada dia de 2023, uma coisa só faça: ande debaixo do propósito de Deus. Chegou o dia de orar, ore. Chegou o dia de ofertar, oferte. Chegou o dia de abrir o seu GR, abra. E nunca mais feche. Chegou o dia de servir no ministério, entre no ministério e cresça com Ele. Chegou o dia de abrir a sua empresa, confia no Senhor. Chegou o dia de casar, taca a ficha. Compra a tua casa, ser abençoado, porque os planos de Deus
não podem ser frustrados, nem por nós mesmos, amém? Que você possa dar uma salva de palmas a Jesus pelos teus projetos.